Bom dia a todos, boa tarde a todos. Chamo-me Wilma Samuel Citói, estudante de Contabilidade e Auditoria do primeiro ano no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique. Hoje eu irei abordar sobre um tema muito importante na contabilidade, que é a norma contabilística de relato financeiro 15, recursos minerais. Essa norma é baseada na norma internacional IFRS 6. O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: temos a introdução, o objetivo e âmbito, o reconhecimento, a mensuração e a imparidade, e por fim a conclusão. Introdução. A exploração e a avaliação de recursos minerais normalmente incluem as seguintes fases. Primeiro temos a fase inicial. Nesta fase, a entidade realiza dispêndios antes de obter os direitos legais de explorar uma determinada área. Ou seja, nesta fase, a empresa realiza gastos antes de obter os direitos legais de exploração, e são custos com estudos preliminares, levantamentos iniciais, análise de viabilidade, entre outros. Aqui ainda não se sabe se o projeto será viável, mas a empresa já começa a preparar o terreno para explorar uma determinada área. E temos a outra fase, que é a fase de exploração e avaliação de recursos minerais. Nesta fase, a entidade desenvolve a pesquisa de recursos minerais. Depois de obter os direitos de exploração, inicia-se a pesquisa efetiva, né? A empresa procura identificar a quantidade e a qualidade dos recursos existentes através de estudos geológicos, perfurações, testes e medições. Esta é a fase mais importante para a contabilidade, porque é aqui que surgem as dúvidas sobre o tratamento dos gastos, se devem ser registrados como custos do período ou como ativo, ou seja, investimentos que trarão benefícios futuros. Temos a fase subsequente, a demonstração de exequibilidade técnica e da visibilidade comercial da extração de recursos minerais. Este capítulo apenas aborda o tratamento contabilístico da fase de exploração e avaliação de recursos minerais. Depois de provada a exequibilidade técnica e a viabilidade comercial da extração, a empresa entra numa fase mais operacional, de desenvolvimento e produção, mas esta norma contabilística de relato financeiro 15 foca-se apenas na fase de exploração e avaliação antes do projeto começar a produzir efetivamente. Questões contabilísticas principais. Durante a fase de exploração e avaliação,
surgem várias questões contabilísticas importantes, como devemos capitalizar um determinado dispêndio ou tratá-la como um gasto do período, quando se devem efetuar testes de paridade para os ativos de exploração e avaliação, como valorizar os ativos de exploração e avaliação no seu reconhecimento inicial, como valorizar os ativos de exploração e avaliação após o seu reconhecimento inicial, e que divulgações devem ser incluídas nas notas da conta. Então, essas perguntas são fundamentais para garantir que a contabilidade da empresa reflete corretamente o valor econômico do projeto. O objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico relativo à exploração e avaliação de recursos minerais. Muito embora esta norma permita que uma entidade de continuar e aplicar as práticas contabilísticas atuais em relação aos dispêndios de, de, de exploração. A norma também exige que as entidades que reconheçam os ativos de exploração e avaliação a imparidade desses ativos de acordo com a presente norma e mensurem com a perda por imparidade de acordo com a norma contabilística de relato financeiro 18, que é imparidade dos ativos. Também deve as divulgações que identifiquem e que expliquem as quantidades nas demonstrações financeiras de entidade que resultem da exploração e avaliação de recursos minerais e ajudem os utilizadores dessas demonstrações financeiras a compreenderem a quantia, oportunidade e o grau de certeza de futuros fluxos de caixa, quaisquer ativos e exploração e avaliação de reconhecidos. Âmbito: esta norma aplica-se à contabilização por uma entidade dos dispêndios efetuados com a exploração e avaliação de recursos minerais, mas não abrange outros aspectos contabilísticos relativos a entidades que se dedicam à exploração e avaliação de recursos minerais. Uma entidade não deve divulgar esta norma em relação aos dispêndios efetuados antes da exploração e avaliação de recursos minerais, tais como dispêndios efetuados antes de a entidade ter obtido os direitos de exploração a uma área específica, depois de terem sido demonstradas a exequibilidade técnica e a viabilidade econômica da extração de um recurso mineral. Sobre a exploração e avaliação de recursos minerais foi emitida a norma 15, que é recursos minerais, a qual tem por base a GIRFIS 6, que é Exploration and Evaluation of Mineral Resources, exploração e avaliação de recursos minerais. A exploração e avaliação de recursos minerais é a pesquisa de recursos minerais, incluídos minérios, petróleo, gás natural,
e recursos não generativos semelhantes ter, depois de entidade ter obtido os direitos legais de explorar uma área específica, bem como a determinação da exequibilidade técnica e a viabilidade comercial de extrair o recurso mineral. Os ativos de exploração e avaliação são dispêndio de exploração e avaliação, reconhecido ativos, como ativos de acordo com a política contabilística da entidade. Os dispêndios de exploração e avaliação são dispêndios incorridos por uma entidade em ligação com a exploração e avaliação de recursos minerais, antes que a exequibilidade técnica e a viabilidade comercial da extração de um recurso mineral seja demonstrável. Reconhecimento contabilístico. Tratando a norma contabilística de relato financeiro 15, recursos minerais, dos dispêndios com a pesquisa de recursos minerais, pode parecer não ser prudente o reconhecimento deste tipo de dispêndio como ativo. No entanto, a norma contabilística de relato financeiro 15 permite esse reconhecimento, desde que seja efetuado de acordo com a política contabilística da entidade, a qual deve ser consistente aplicada. A política contabilística da entidade deverá levar em conta os requisitos de orientação das normas que tratem os assuntos semelhantes e relacionados, bem como as definições e os critérios de reconhecimento para passivos, rendimentos e gastos do quadro conceptual. Então, uma das maiores discussões é saber se os gastos de exploração e avaliações devem ser tratados como despesa imediata ou como ativo. A norma contabilística de relato financeiro 15 permite que sejam reconhecidos como ativos desde que seja uma política contabilística definida pela empresa, essa política seja aplicada de forma consistente e que se respeitam as definições e critérios do quadro conceptual da contabilidade. Ou seja, o gasto deve trazer benefícios econômicos futuros prováveis. Isto significa que, se os gastos forem apenas tentativas sem retornos prováveis, devem ser despesas. Mas, se a pesquisa indicar que há viabilidade de exploração, então esses gastos devem ser capitalizados. Mensuração. A mensuração no reconhecimento inicial. A mensuração no reconhecimento inicial de ativos de exploração e avaliação é efetuada ao custo. Temos aqui os elementos de custos. Segundo a norma contabilística de relato financeiro 15,
A entidade deve determinar uma política que especifique que dispêndios são reconhecidos como ativos de exploração e avaliação e aplicar essa política consistentemente. A norma contabilista de relato financeiro 15 aponta como exemplos de dispêndios que podem ser incluídos na mensuração inicial de ativos de exploração e avaliação. Primeiro, a aquisição dos direitos de exploração, os estudos topográficos, geológicos e geofísicos, a perfuração, os testes e a atividade relacionada com a avaliação da execuibilidade técnica e a viabilidade econômica da extração de um recurso mineral. Os dispêndios relacionados com o desenvolvimento dos recursos minerais não devem ser reconhecidos como ativo de exploração e avaliação. O quadro conceptual e a norma contabilista de relato financeiro 14, que é ativos intangíveis, proporcionam orientação sobre o reconhecimento sobre ativos resultantes das fases de desenvolvimento. Quaisquer obrigações de remoção e restauros que tenham sido assumidas relativamente às áreas onde uma entidade levou a cabo a exploração e avaliação de recursos minerais durante um determinado período devem ser reconhecidos de acordo com a norma contabilista de relato financeiro 24, que é provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. A mensuração subsequente. Na mensuração subsequente de ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, pode-se optar entre o modelo de custo ou o modelo de revalorização. No modelo de revalorização, é aplicado as disposições da norma contabilística de relato financeiro 15, que é ativos tangíveis, ou se a norma contabilista de relato financeiro 14, ativos intangíveis, relativamente ao tratamento das diferenças de justo valores. Uma entidade deve classificar os ativos de exploração como tangíveis ou intangíveis, de acordo com a natureza dos ativos adquiridos e aplicar a classificação consistente. Alguns ativos de exploração e avaliação são classificados como ativos intangíveis, por exemplo, direitos de concessão, enquanto que os outros são classificados como tangíveis, por exemplo, veículos e plataformas de perfuração. Quando um ativo tangível é consumido no desenvolvimento de um ativo intangível, a quantia reflete esse consumo, faz parte do custo do ativo intangível. Contudo, a utilização do ativo tangível para desenvolver um ativo intangível não transforma esse ativo tangível num ativo intangível. Como é que é feita a reclassificação de ativos de exploração e avaliação? Um ativo de exploração e avaliação deve deixar de ser classificado como tal quando a execuibilidade técnica
e a viabilidade econômica de extração de um recurso mineral estiverem demonstradas, os ativos de, os ativos de exploração e avaliação de- devem ser avaliados quanto a qualquer perdas por imparidades que, em existir, deve ser reconhecida antes da reclassificação. Resumindo, os ativos de exploração e avaliação devem ser apresentados como ativos tangíveis ou intangíveis, de acordo com a natureza dos ativos, e essa classificação deve ser aplicada consistentemente. Imparidade. A norma contabilística de relato financeiro 15 requer a avaliação dos ativos de exploração e avaliação quanto à imparidade, quando os fatos e circunstâncias sugerirem que o valor líquido contabilístico pode exercer o seu valor recuperável. As circunstâncias referidas na norma 15 como indicadores possíveis de imparidade são o prazo de concessão ou a exploração numa área específica expirou durante o período ou vai expirar no futuro próximo e não há perspectivas de renovação, não estão orçamentados nem planeados dispêndios significativos com a exploração e avaliação de recursos minerais adicionais numa área específica. A exploração e avaliação de recursos minerais numa área específica não conduziram à descoberta de quantidade economicamente rentáveis e a entidade decidiu descontinuar essa atividade numa área específica. Existem dados suficientes que indicam que, embora seja provável que se faça o desenvolvimento na área específica, é improvável que a quantia restada do ativo de exploração e avaliação seja recuperada na totalidade que era através do sucesso do desenvolvimento quer da venda, quer do ativo. Então, quando isto acontece, a empresa deve ajustar o valor do ativo, reconhecendo uma perda por imparidade. Por que a norma contabilística de relato financeiro é importante? Esta norma é muito importante porque garante que as empresas de mineração de petróleo apresentem informações viáveis e comparáveis, e não só ajuda os investidores e governos a compreenderem melhor o valor real dos projetos, e também promove a transparência e controle numa área em que os investimentos são muito elevados e os riscos são grandes. Divulgações. Uma entidade deve divulgar informações que identifique e explique as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras que resultem da exploração e avaliação de recursos minerais, designadamente
as suas políticas, contabilísticas relativas a dispêndios de exploração e avaliação, incluindo o reconhecimento de ativos de exploração e avaliação, as quantias de ativos, passivos, rendimentos e gastos de fluxo de caixa operacionais e de investimentos resultantes da exploração e avaliação de recursos minerais. Então, uma entidade deve mostrar ativos de exploração e avaliação como uma rúbrica separada de ativos, fazer divulgações exigidas pela a norma contabilística de relato financeiro 13, que é ativos tangíveis, e pela norma contabilística de relato financeiro 14, que é ativos intangíveis, consistentemente com a forma como os ativos estão classificados. Conclusão. Para concluir, a norma contabilística de relato financeiro 15 permite capitalizar dispêndios de exploração e avaliação se a política da entidade o permitir e for aplicada consistentemente. A mensuração inicial ao seu custo subsequente pode ser a custo ou a revalorização. Fazer testes de imparidades sempre que existam indicadores e divulgações claras e documentação técnicas são essenciais. Ou seja, a norma contabilística de relato financeiro 15 e recursos minerais estabelece as regras sobre como contabilizar os gastos de ativos nas fases de exploração e avaliação de recursos naturais. Ela também permite que certos gastos sejam capitalizados ou tratados como investimento, mas exige rigor, consistência e teste de paridade para garantir que os valores refletem a realidade. Com esta norma, as empresas passam a ter um controle mais transparente e justo dos seus projetos de exploração, e os seus utilizadores da informação financeira passam a ter mais confiança nas demonstrações financeiras apresentadas. A apresentação termina por aqui. Muito obrigada pela atenção.